Fala aí, curiosos, tudo beleza? Eu sou o Thiago e você está no Dota Experiente, canal do Software Livre. Pra quem acompanha o canal, sabe que eu tenho feito alguns vídeos de Inkscape. Então vamos a umas dicasinhas bacanas aí que talvez ajudem as pessoas em alguns trabalhos. Falou? Roda a vinheta. Assim que eu abro o Inkscape, existem duas funções que são interessantes ficar de olho. A primeira delas é o formato da página. Eu tenho meu formato, está em milímetro. Então, minha medida vai ser... Eu vou até colocar em centímetro, tá? Para facilitar. Eu preciso de um espaço de 10 por 15, que é mais ou menos o tamanho de um cartão postal. Só que eu tenho uma série de coisas que eu quero colocar no cartão postal. Ou então, eu preciso de várias apresentações, de várias páginas do formato A4, 29,7. Vamos dar uma olhada aqui. Propriedades do desenho. Ele vai me indicar A4. Definir minha área de atuação. Eu preciso de várias folhas ao mesmo tempo. Que no caso eu vou deixar meio cinza aqui para entender quais são essas folhas. Minha folha original é essa branca aqui. Então ele vai ser o meu layout padrão. Porque eu preciso definir o nome do trabalho. Data e participantes. Beleza, tá aqui. Só que eu preciso ter uma região eu estou dividindo meu trabalho em três grandes áreas. Área de conteúdo textual básico ou conteúdo secundário, que é o conteúdo em si. Posso até trabalhar de uma outra forma, que é o número da página no canto superior, o que me ajuda a enxergar as coisas. Por que essa área é tão grande assim em volta? Simples, porque toda impressão, todo papel, na hora que chega na impressora comum de casa, que vai ter uma certa distância nas bordas de entrada, ou seja, que puxa o papel da impressora, e lateral para manter ele alinhado conforme a orientação, no caso sempre vertical, que é a posição retrato. E aí vem aquela situação, né? Por que tem essa coisa aqui? Porque eu preciso de mais ou menos 3 milímetros de sangria do meu trabalho, mas eu preciso também de pelo menos 1 a 2 centímetros de borda para as pinças da impressora que puxam o papel não peguem o trabalho. Então essas duas informações aqui são fundamentais para não deixar o trabalho ser comido pela impressora. Mas eu também não posso me esquecer que ele tem que estar centralizado com a folha e não com relação ao conteúdo extra que existe nela. Então é sempre bom deixar mais ou menos essa distância aqui, que no caso está com 30 milímetros. Tá? Se eu colocar 30 milímetros aqui, ele vai ficar na distância, ok? Então é isso aqui. Isso daqui está com 1 centímetro. É mais do que bastante, já me dá a noção do que eu preciso. Na hora que eu for imprimir, está mais ou menos centralizado. A outra coisa é o conteúdo texto. O conteúdo texto está aqui, numa das regiões que eu defini como sendo importantes para o meu trabalho. Independente do tamanho e do formato do meu texto, eu tenho 3 colunas no meu documento. Sempre bom lembrar, entre cada coluna, eu preciso de uma distância para não deixar o texto ficar socado em cima desse espaço. Geralmente essas medidas são feitas no milímetro, elas são realmente muito bem medidas. No meu caso eu vou fazer no olhômetro mesmo, só para constar que ela precisa existir, ela existe geralmente na hora de diagramar conteúdos. Texto, fonte e texto, eu preciso de uma fonte um pouco menor, vou colocar em letra 15 aqui. E aí, para quem não conhece a ferramenta texto, mover, dimensionar, uma série de coisas que eu tenho com essa ferramenta. Tá? Esses dois objetos aqui eu posso tirar, porque já estou no meu espaço. E na ferramenta de edição, eu posso alterar o tamanho desse objeto. Mas aí está uma pergunta. Eu não entendi por que ele não está mudando. Vou tentar de novo. Ó, beleza, tá aqui embaixo. O que aconteceu? Entrei na zona de edição, no modo de edição, achei esse pontinho pequenininho aqui que é o que me interessa. Porque é esse pontinho aqui que vai fazer eu conseguir organizar o meu texto, independente de qual seja. Mudei a seta, entrei na ferramenta texto, Ctrl A para selecionar todo mundo, Ctrl C, Ctrl V. Selecionei a galera inteira. E a coisa começou a andar. Pô, legal, bacana. Meu texto está aqui com letra 15. Se eu quiser diminuir esse texto, ou eu abro aqui o tamanho da minha ferramenta texto, ou eu venho aqui em cima também na área de edição.
pela caixa de texto eu consigo organizar a distribuição do meu texto no espaço que eu tenho reservado para ele. A representação de imagem é feita a partir de um quadrado ou retângulo com uma linha pontilhada, uma linha cruzada entre as quinas desses retângulos. Independente do tamanho e do formato do retângulo, toda a região de imagem vai ter esse comportamento. E se eu quiser mais de uma imagem, posso colocar mais de uma. Ah, mas eu quero mais de uma imagem ao mesmo tempo, na mesma coluna. É só definir como é que você quer que elas apareçam. Diagramação do trabalho. Isso me ajuda. Inclusive, se eu quiser fazer uma imagem de fundo que tem o formato do meu papel, e aí eu coloco ela para o fundo que ela vai aparecer. Só que eu tenho várias páginas do meu trabalho. E aí é que vem, como é que eu faço para exportar essa galera? E a exportação é realmente uma coisa até bem tranquila de ser feita. Seleciono todo mundo e boto para exportar como um único bitmap, ou seleciono essa área e mando exportar como página. E aí eu defino o caminho dessa pasta de destino que eu vou ter, podendo escolher também entre JPEG, PNG ou uma série delas. Eu prefiro deixar como PNG, que é um arquivo mais leve e de melhor qualidade que o JPEG. Apesar de eu ser adepto do JPEG, tá? Só que como já vi realmente soluções diferentes para o mesmo projeto, para o mesmo problema de exportação, então é preferível usar PNG como solução. Fiz a seleção, também posso usar a função de exportar seleção, o que me ajuda. Se eu deixar todo mundo organizado, e aí sim, no layout que eu preciso, eu tenho a situação organizada de acordo com a minha necessidade. Formato A4, definição de colunagem, imagem grande, pequena, de fundo, informações, coloco na ordem que eu preciso. Pode ser na horizontal, pode ser na vertical, tanto faz. A segunda dica de hoje é uma ferramenta bem interessante que tem aqui no Inkscape. Definir 4 objetos que eles precisam estar organizados. Só que eu não tenho a mínima ideia de como o meu cliente ou o aluno de uma determinada disciplina vai precisar poder passar o olho pelo objeto de destaque do meu trabalho. Essa ferramenta aqui, conectores de diagramas, eu seleciono qualquer um desses objetos, clico nele e arrasto em direção ao seguinte, fazendo com que o próprio Inkscape defina a ordem de sequência dos meus objetos, podendo seguir qualquer ordem que eu queira, sempre lembrando do ponto central do objeto ao ponto central do segundo, que ele cria esse elo entre os objetos, do seguinte ao seguinte e do seguinte ao seguinte. Essas conexões farão toda a diferença na hora de organizar um conteúdo de apresentação. Você não precisa de muito esforço, não precisa de muitas coisas rebuscadas, muitos detalhes, artifícios, para definir uma ordem de leitura. E isso é uma coisa que facilita bastante no Inkscape. Isso, pelo menos, eu não lembro de ter visto em versões antigas. A questão é o próprio uso da ferramenta. Ela foi melhorada e nessa tem uma função muito legal. Organizar, no caso, a leitura, o sentido da leitura dos materiais gráficos. Vale a pena. Para quem precisa fazer apresentação e precisa de uma ferramenta útil, essa daí é bem interessante. Como eu disse, eu achava que seria meio estranho não ter gente fazendo barulho a essa hora da noite. No entanto, infelizmente, teve. Me deu uma dor de cabeça, mas tudo bem. Algumas motos passando é normal, mas fazer tanto barulho assim é necessário? Desnecessário. Mas tá beleza. Espero que tenham gostado. Se curtiu o vídeo, dê o like. Se não curtiu, coloque aí no comentário. Espero que seja útil, pelo menos a meu ver, para futuras apresentações que alguém possa fazer e precise entender como é que funciona uma ferramenta super simples, super prática do Inkscape funciona. Eu acho que vale a pena dar uma fuçada aí em outras ferramentas um pouquinho mais escondidas, um pouquinho mais obscuras que existem na ferramenta, que eu acho bem interessante, bem importante, bem bacana de deixar aí para a comunidade entender como é que elas funcionam. E tem coisa nova aí do Inkscape 1.2, nessa versão mais recente que está aí disponível, que eu ainda não passei o olho, já vi usar, já vi que existe, achei maneiríssima, mas que ainda não pude colocar em prática aqui em vídeo, então em breve vai ter algumas novidades aí bacanas que farão diferença aí para a comunidade e para os usuários. Falou? Dê o like, curta, coloque seus comentários, siga-nos na rede social e até o próximo. Hoje eu espero que a cachorrada aqui da região não atrapalhe o meu trabalho de fazer esses vídeos. Já tá de noite e tal, são 10 horas da noite, é legal, bacana, vamos ver como é que vai ser. A vizinhança começa a me atrapalhar
De novo, é incrível. São 10 horas da noite, são 10h01. E como é que eles conseguem fazer tanto barulho? Mas tudo bem. O que faz uma pessoa ter uma moto tão histérica depois das 10h10 da noite? Eu, hein?